Bem-vindos então à nossa 7ª aula, dando continuidade então nosso estudo, sobre a Lei 13.431 de 2017, que é a Lei do Depoimento Sem Dano, ou da Escuta Sem Dano. Até a aula anterior a gente então falou dos aspectos gerais da lei, trouxe aí da sua importância, daquilo que ela visa combater. Então agora a gente vai focar nos aspectos legais, A gente vai entrar dentro da lei aqui para ver o que ela traz enquanto elementos, na parte legal mesmo da lei e seu funcionamento. Bom, a gente começa então elencando, uma vez com a lei não traz uma definição expressa, então essa definição a gente já tratou nos aspectos legais, ela vem mais para a parte prática mesmo. Então ela já traz ali, gente, um rol de violências. Tá? Essa lei, ela traz nos seus artigos quais são as violências e dentro de cada rol, ela traz uma definição, tá bom? Bom, então ela trata de algumas doenças, de algumas violências. Primeiro, violência física, depois violência psicológica, depois violência sexual, depois violência institucional e a ela é acrescida a violência de dano patrimonial. Essa violência patrimonial, ela veio na Lei 14.344 de 2022, que é a Lei Henri Borel, ok? Então, não vai estar no corpo da Lei 13.431, tá? Essa violência, o dano patrimonial, mas lá na Lei 14.344, que traz a violência patrimonial, o dano patrimonial, a remissão expressa de que o dano patrimonial também está inserido lá nas violências, no caso da escuta especializada, do depoimento sem danos, tá bom? Então, independente de ela não estar no texto aqui, a lei nova traz que também a ela é aplicado as questões do depoimento sem dano. Então, toda vez que for vir uma criança ou um adolescente vítima de dano patrimonial, eu tenho que vir pegar aqui as regras da Lei 13.341. Igual eu esqueci 13.431. Já falei, quem me conhece sabe que eu sou péssimo para decorar essas coisas. A Lei 13.431, que traz a forma de ser ouvido, certo? Bom, e o que a lei traz então? Com violência física, a qualquer ato que fira a integridade física dessa criança, tá? Então, qualquer ação que vise a ferir a integridade física é uma violência, pode ser uma violência física. Psicológica, qualquer atuação que vise ali ferir a saúde psicológica da criança, ou do adolescente. A sexual são aquelas ações que visam, a satisfazer a lasciva do violador, e aqui entra inclusive filmagens, gente? Filmagens, fotos, não só o ato sexual em si, mas qualquer ato lá que caracteriza o estupro, além de vídeos, compartilhamento de imagens, compartilhamento de vídeos, tudo que tem cunho sexual, que visa satisfazer a lasciva do violador, é violência sexual, Institucional são aquelas cometidas pelas instituições, então pode ser pela saúde, pelo hospital, pelo próprio CRAS, pelo conselho tutelar, pela escola, então qualquer violência aí praticada por instituição. E a violência patrimonial, o dano patrimonial, são aquelas violências que têm o objetivo de obter algum benefício patrimonial, que originalmente poderia ser daquela criança. Então, a pessoa, o genitor que pega essa criança, que ela tem, por exemplo, uma pensão, mas ela não cuida dessa criança, e pega o patrimônio e usa, não em benefício dessa criança ou desse adolescente, mas usa em causa própria, tá bom? Ela tem, então, ela se torna ali, tutora dessa criança ou desse adolescente, mas ao invés de pegar esse dinheiro e utilizar para benefício,
dessa criança ou desse adolescente, ela gasta em benefício próprio, ela usa em benefício próprio, certo? Isso trata-se de dano patrimonial. Então, no caso dessas violências aqui, tá? Deve ser aplicado, quando da apuração, quando do trabalho, toda essa regra prevista na lei do depoimento sem dano, ok? Bom, ela traz então a obrigatoriedade de sua observação para qualquer criança ou adolescente, então qualquer pessoa vítima de alguma daquelas violências que tenha uma faixa etária de 0 até 18 anos incompletos, tá? Elas, a escuta, né, tem que observar o previsto nessa lei. Essa lei traz, gente, a possibilidade, tá, de realização da escuta aqui, do depoimento, né, do escuta sem danos, do depoimento sem danos, nos mesmos moldes dessa lei para o adulto também, mas aí não é obrigatório, tá? Por enquanto é opcional. Então, os juízes podem utilizar da estrutura já montada, da equipe disponível para realizar, para escutar o depoimento de criança e adolescente, para colher também o depoimento de um adulto, ok? Mas isso não é obrigatório, então isso é facultativo, certo? Há toda um movimento, tá? No sentido de que essa mesma regra passe a valer para todos os casos. Por quê? Porque o trauma também existe para os adultos, né? E a revitimização, ela também ocorre em adultos. Revitimização não é uma característica única, né? Ou uma situação única de crianças e adolescentes. Os adultos também podem sofrer, assim como os idosos também podem sofrer aí algum tipo de violência e ter que relembrar essa violência toda hora. Pode ser, sim, extremamente traumáticos, né? Existem fatos, isso é tão verdade que existem relatos mesmo de mulheres, por exemplo, que foram abusadas sexualmente e, em função disso, cometeram suicídio, né? Já ficaram num processo depressivo e começou a revitimizar, a relembrar, conta para um, conta para outro, conta para outro, conta para outro. E às vezes ali naquele momento de audiência, o advogado que traz aqueles questionamentos, aquele descrédito, ela fica tão revoltada com isso que ela acaba às vezes tirando a própria vida, certo? Não só mulheres, né? A gente tem mulheres aqui, mas de homens também, assim como de idosos, né? Existe o relato, existe isso na nossa realidade. Então ela é obrigatória para crianças e adolescentes, né? Entendendo crianças e adolescentes, a faixa etária de 0 até 18 anos incompleto e facultativa para os adultos. Isso significa, gente, que se o juiz determinar, tá, que o depoimento seja realizado de forma especial, utilizando a estrutura lá para criança e adolescente, o advogado não pode questionar, tá? Porque a lei permite. Então, o juiz determina, ele vai ser ouvida daquela forma e o advogado tem a opção ali de fazer as perguntas da forma que é previsto na lei aqui, tá bom? Mas se o juiz não determinar, vai ser oitiva normal. As implicações, então, dessa lei, ela impõe para a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios, tá? O desenvolvimento de políticas e ações voltadas à proteção e garantia de direitos, né, de crianças e adolescentes, a dignidade na hora de lidar com as consequências aí dessas violências, tá bom? Então, aqui a ideia é trabalhar o princípio da dignidade humana, tá? Nos âmbitos aqui doméstico, familiar e social. Então, tem esse objetivo, tá? Isso gera essa implicação. Os municípios, o Estado, a União, o Distrito Federal, eles têm que se organizar de forma a garantir o cumprimento dessa lei para garantir os direitos fundamentais. Isso é passível, inclusive, de punição, tá bom? Claro que a gente precisa aí de uma vontade, né, dos órgãos fiscalizadores de fazer isso valer. E aí a própria lei já traz como órgão fiscalizador os conselhos municipais de direito da criança e adolescente e o Ministério Público, tá? Os conselhos tutelares, a sociedade em geral, mas essencialmente conselhos tutelares, conselho da criança e adolescente e Ministério Público.
Esses órgãos são responsáveis por cobrar, fiscalizar e cobrar, né, dos executivos municipais, do Poder Judiciário, essa reorganização, tá, de forma a fazer valer aquilo que a lei determina. Tá certo? Ela possui, então, uma função dúplice, né, primordialmente dupla, que é, primeiro, proporcionar um atendimento humanizado, objetivando a superação da violação sofrida. Lembra que a gente falou isso lá atrás, né, como se dá ainda, né, muitos locais ainda, a escuta da vítima, a oitiva da vítima, né, é uma coisa fria, impessoal, né, muitas vezes você tendo a defesa buscando a descaracterização da fala, né, daquela vítima, né, não há um atendimento, não há uma lógica, uma escuta humanitária, não há uma escuta humanizada. Ali é feito no automático, né, e traz elementos, escancara ações ali que tem o objetivo de desestabilizar muitas vezes a pessoa. Ou ainda que não tenha esse objetivo, gera essa desestabilização, né, o que é prejudicial, especialmente quando falamos de crianças e adolescentes. Então, ela tem esse objetivo, proporcionar um atendimento humanizado. A gente não tem, né, ainda, não conseguimos desenvolver uma outra forma de ter esses elementos da vítima que não pelo testemunho dela, pela fala dela, né? Então, a gente precisa disso e pode fazê-lo de forma mais humanizada, onde ela se sinta acolhida, né? Se sinta confortável e tenha mais tranquilidade para poder expor, né? Ou para poder trazer a fala, a sua versão do ocorrido. A gente deve sim garantir que isso ocorra. E também, gente, coletar evidências que subsidiem a apuração da materialidade e da autoria dos fatos. Lembra, quem estudou direito sabe, quem não estudou, a gente gosta de trazer, que o processo tem essencialmente essa função, provar, né, demonstrar ali materialidade e autoria. Materialidade é a existência do fato, que aquilo efetivamente ocorreu. Tá? Então, que ela foi efetivamente abusada sexualmente, que ela foi efetivamente agredida fisicamente, foi efetivamente agredida psicologicamente. Tá? Então, esse é o primeiro ponto do processo. Provar materialidade, que aquele fato alegado, ele efetivamente ocorreu. E depois, definir a autoria, né? Provar a autoria dos fatos. Ou seja, definir quem efetivamente cometeu aquele ato. Qual foi a pessoa, quem foi a pessoa que efetivamente abusou, né, ou a violentou, certo? Então, o processo tem esses dois objetivos. E o depoimento sem danos, então, ele tem o objetivo de colaborar com isso, fazendo que mais evidências, tá, possam ser obtidas para conseguir subsidiar, então, que haja a prova dessa materialidade e a prova da autoria dos fatos. Lembra que a gente falou que um dos grandes problemas era conseguir que a vítima, por exemplo, trouxesse elementos, porque ela está ali tão sofrida, já sofreu tantas vezes e está sendo tão confrontada ali que ela não dá conta. E aí o juiz tem que muitas vezes, né, liberar o agressor ou não, e até mesmo a gente fala liberar quando está preso, né, provisoriamente, ou até mesmo ali inocentar, né, por falta de provas, essa pessoa. Então, a ideia aqui também, claro que primordialmente não é essa, primordialmente é tratar de forma mais humanizada, mas também tem sim esse papel de coletar, de facilitar ou de cooperar na coleta de evidências, tá? Uma vez que a pessoa está mais suscetível, está mais à vontade, está mais tranquila, está menos pressionada, está mais disposta, né? Está mais firme ali, mais confiança, ela está mais segura para poder trazer mais elementos. Então, estabelece, então, gente, essa lei, então, além de trazer todo esse objetivo, ela estabelece duas formas distintas. Lembra que a gente falou que a escuta sem dano ou depoimento sem dano é um gênero, né,
no qual a gente tem duas espécies, essas espécies são trazidas pela lei. A lei, então, traz duas formas distintas de se realizar o atendimento. O primeiro, escuta especializada, e o segundo, depoimento especial. A escuta especializada, ela vem na lei, né, porque é importante a gente entender que, no primeiro momento, essa lei é pensada, tá, para trabalhar o depoimento. Ela não é, em primeiro momento, pensada para trabalhar uma escuta especializada, mas a prática do dia a dia mostrou que, se a gente com depoimento especial já tem uma evolução significativa no comportamento da vítima, se esse depoimento ele vem subsidiado, não, se ele vem acompanhado de uma escuta especializada pelas equipes técnicas, com o objetivo claro de trabalhar outra lógica, não a punição, mas de trabalhar a superação da violência, a ressignificação de tudo aquilo que ele viveu, esse comportamento melhora muito mais. Então, se eu teria um índice ali de satisfação das demandas, né, dos questionamentos judiciais ali em 40%, 50%, com a junção da escuta especializada, isso vai para os 80%, que a gente já mencionou aqui em outras aulas. Então, a escuta especializada, gente, ela surge nesse papel. Por que que é diferente? E ela é agregada, tá? Porque o depoimento especial nunca existiu. Você nunca se pensou em uma forma de colher o depoimento dessas vítimas de forma mais humanizada. É só a partir da visão que é trazida de que esse sistema não está funcionando, é que se começa a se pensar em uma forma diferente de colher esse depoimento. Okay? Mas a escuta especializada, ela já era realizada não no âmbito de punição, mas no âmbito de superação da violência por essa vítima, né? De ressignificação, porque já era feito pela rede. A rede já se organizava para fazer isso, só que fazia de forma que ainda levava a uma revitimização maior, porque várias vezes teria que ser repetido, né? Durante várias vezes aí, essa vítima, ela relata a situação vivenciada. Então, a lei vem trazer o seguinte, vem entender o seguinte, não adianta eu tratar de depoimento, né, especial, onde eu vou diminuir a quantidade de revitimização, se essa pessoa está lá fora, lá na rede, e está sendo revitimizada. Então, eu vou reduzir só aqui dentro do Poder Judiciário, e lá eu não vou reduzir. Lá vai estar continuando, várias vezes ela tendo que reviver isso, quando chegar aqui, ela já está tão saturada quanto se não tivesse escuta especializada nenhuma, depoimento especial nenhum. Então, é uma junção, é um casamento, né? A gente brinca que é um casamento aqui. Eu preciso de ter uma escuta especializada, organizada, funcionando e buscando a diminuição da revitimização, para que eu tenha a possibilidade de realizar um depoimento especial, que também busca essa lógica da não revitimização, mas que eu posso casando os dois efetivamente, tá? Se não revitimizar, mas se revitimizar da menor forma possível. Uma vez que ela precisa trazer esse fato uma única vez, né, dentro da escuta especializada, e mais uma única vez dentro do depoimento especial, eu tenho uma proteção muito maior, porque ela não vai precisar daqui a 2, 3, 4 anos, quando ela está sendo ressignificada, trazer de novo esse depoimento à tona, porque isso já foi feito uma única vez e na vez necessária. Certo? Então, é um casamento. Tá? O legislador inicialmente pensou sim na construção do depoimento especial, mas a prática, o dia a dia feito lá pelo doutor Daltoé e outros órgãos, né, outros judiciários aí dentro do Ministério do Poder Judiciário lá do Rio Grande do Sul, perceberam que não estava adiantando ter um depoimento especial
trabalhar a redução da revitimização se ela lá na rede estava sendo revitimizada e aí ela chegava aqui tão saturada quanto. Então resolveu-se então integrar as duas. Olha, a gente precisa de uma escuta especializada bem feita para que a gente tenha uma possibilidade de ter um depoimento especial muito bem feito. E da mesma forma, a gente precisa de ter uma garantia no depoimento especial que vai diminuir, né, se não zerar a revitimização, para que vocês aí na rede tenham uma condição de realizar uma escuta especializada de forma a facilitar com que essa vítima supere a situação da violência vivenciada. Certo, gente? Então, a lei então, traz, a partir desse momento, essa divisão de escuta especializada e depoimento especial. São situações distintas que se complementam, mas se não são semelhantes, então uma não substitui a outra, são etapas completamente diferentes, né, e que têm objetivos completamente diferentes, que nós vamos começar a trabalhar, então, a partir da nossa próxima aula. Com isso, então, a gente encerra a nossa aula 7 e vejo vocês agora na nossa próxima aula.